Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês. Eu vou falar uma coisa pra vocês. O coração não aguentou. Ele falou como é que seria o jogo. Transmitimos o jogo inteiro aqui em Tu. Foi difícil pra caramba. Vou falar um negócio pra você. Voltamos pra Série A depois de 2 anos de muito sofrimento, de muita luta. Meu parceiro, queria que você... E acertei o placar. Perdi a aposta pra ele. Perdi uma aposta do rango pra ele, mas ó... Falei, vai ser a melhor aposta que eu vou pagar com o planeta. Sofrido, 1-0, sofrido, a cara do Vasco. Sofrido. Se não for sofrido, não é o Vasco. Jogo, né? Falando já então, aproveitando. É bom então, né? Jogo difícil, muito difícil. Hoje parece que todas as críticas do Thiago Rodrigues, ele resolveu dar o ar das graças. Pelo menos umas 3 defesas assim, dificílimas. Ele conseguiu salvar o Vasco de uma possível empate, de uma possível virada, dependendo de como seria. O Vasco não colocou a bola na rede, foi com pênalti. Faltou criatividade, faltou finalização no gol. Então isso já é um ponto já a se pensar para o próximo ano. Precisa de limitação do time, né? Precisa de um finalizador, precisa de um atacante. A realidade é que o Vasco precisa de um time no geral, mas urgentemente precisa de um atacante. E do nada o Jorginho, eu não sei o que passa na cabeça do Jorginho. O Jorginho simplesmente ele colocou em um determinado momento 4 zagueiros no campo. Anderson Conceição, Danilo Bosa, Zé Vitor e o Zé Gabriel, que também faz volante, mas é zagueiro. 4. Ele conseguiu chamar o Ituano para o campo de jogo, deixando um pouco mais exposto o time do Vasco. Não sei o que o Jorginho pensa. Eu sei que o que ele pensou acabou dando certo. Ou mais ou menos. Mas venceu. 1-0, de volta para a Série A, sem precisar de pontos, sem precisar de julgamento. O Vasco definitivamente volta à Série A do próximo ano, após 2 anos jogando a Série B. Então, como eu falei no início da transmissão, no nosso pré-jogo, não há mal que dure para sempre. E esse mal acabou hoje, no dia 6 de novembro de 2022, aqui mesmo, no estádio Novelli Júnior, em Itu. Agora, Alan, vou te perguntar um negócio de coração. Foi brabo, doeu, mas é hora do Vasco agora virar a chavinha, porque já começa a aparecer sondagens, jogadores, informações, e aí a gente vai começar a apurar essas informações para levar para o torcedor, porque realmente o time não dá. Né, o time não dá, a gente respeita, agradece os jogadores, né, que se dedicaram, mas sabemos da limitação do time e desses jogadores. Então o Vasco precisa realmente de jogadores prateleira 01. Então o Vasco tem que olhar, de repente, o mercado sul-americano, não sei, queria que você opinasse sobre isso, porque a torcida do Vasco devolveu a Série A para o Vasco, porque o time do Vasco não aguentaria, não. Assim, na minha opinião. Então precisamos, como você disse, de um time. E para onde olhar nesse primeiro momento? Mercado brasileiro, mercado sul-americano, Europa, e aí? É muito difícil, porque primeiro você tem que saber mapear, tem que saber quanto que pode pagar, quanto que não pode, se vai começar por jovens, se não vai querer começar por jovens, se vai querer começar apostando em um medalhão, se não vai querer, enfim. Eu vejo a 77 como um método muito parecido do Bragantino, apostar muito em jovens, começar a valorizar ainda mais a prata da casa, ou até mesmo começar a contratar jovens para o seu elenco. Então eu acho que inicialmente o mercado do que o Vasco pensa é esse. Ele não vai querer contratar um medalhão de 35, 36 anos. Ainda mais que de medalhões já está cheio. Mas provavelmente vai querer apostar em jovens atletas para o próximo ano. Agora, é claro que o Vasco precisa de 2, 3, 4 jogadores mais experientes, né? Tipo, não adianta você contratar um monte de garoto, até porque nós temos garotos na base que precisam de rodagem, que precisam de jogadores, assim como foi lá atrás, o Felipe e o Pedrinho, por exemplo. Tínhamos o Edmundo, o Juninho Pernambucano era novo, mas tinha o Evair do lado dele, Mauro Galvão, Carlos Germano, eram jogadores experientes que passavam confiança para esses meninos, então na época, Felipe e Pedrinho, e que arrebentaram, assim como Marlon Gomes, que hoje entrou no segundo tempo, Andrei Santos fazendo um grande jogo, foi expulso de maneira injusta, que arbitragem horrorosa, eu chamei atenção para isso aqui, horroroso esse Wilton Pereira Sampaio, ele é maldoso, ele aplicou, e olha, você estava lá embaixo naquele momento, eu falei assim, Jorginho, tira os jogadores que estão com cartão amarelo, porque ele vai expulsar. No primeiro lance, com 7, 8 minutos do segundo tempo, ele expulsou o Andrei.
Eu acho que ali, meu amigo, ali eu torcendo, acaba, o tempo não passava, e o torcedor aqui, ó, batendo junto e tal. Olha lá, realmente, eu falo pra você, eu quero te agradecer porque hoje você acertou o placar, deu sorte, depois dessa viagem, vamos voltar, né? Quero uma boa viagem, vamos fazer uma boa viagem, mas eu queria que você deixasse um recado para o torcedor sobre planejamento, sobre o Vasco, sobre o que vai acontecer daqui para frente, porque sabemos do poder financeiro do Vasco nesse momento. A história mudou. Né? O Vasco não é mais aquele clubeco que tinha bloqueio sim, bloqueio não judicial nas contas. Isso mudou. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, você também é do ramo, entende? Então, o planejamento a gente ainda é muito incerto, né? Porque você tem 190 milhões para investir, mas não necessariamente será em transferências. Então você tem a obrigatoriedade de investir 190 milhões. Mas pode ser 100 para futebol, 30 para CT, pode ser o restante para tecnologia. Isso tudo, né, muito provável aí no próximo mês, assim, pós-Copa do Mundo, quando vai realmente surgir. Provavelmente os jogadores vão receber agora suas merecidas férias. Querendo ou não, se jogaram bem ou não, são atletas, são profissionais e recebem para isso, vão entrar de férias. E após as férias aí sim começa todo um planejamento para 2023. Mas o que se sabe é o seguinte, são 190 milhões, mas a ser distribuídos. Não necessariamente será, como eu falei, transferência. Vamos gastar 190 milhões em transferência. Não, isso não vai acontecer. Pode acontecer, depende muito do Paulo Brax aí, que é o diretor de futebol. Mas é necessário, o que se confirma, o valor é esse. Agora, eu sou a favor de você fazer um investimento no CT. O CT, Moacir Barbosa, assim, teoricamente, para a grandeza do Vasco, é muito fraco, né? Não tem uma estrutura e precisa de uma infraestrutura até porque para você melhorar o potencial do jogador. Então, um bom time começa com um bom CT, uma boa equipe de preparação física, uma comissão técnica. Eu acho que ele tem que começar de baixo. E aí você também começa a pensar no planejamento, começa a pensar em outros jogadores para a sequência do campeonato. E temos 2 meses e meio, né, para o início do Campeonato Carioca. Exatamente. Então ele tem tempo para planejar e não errar tanto como errou. Apostamos demais nessa temporada, né? Foram muitas apostas e muitos erros. Meninos que nós temos na base estão aí, resolveram a parada, né? E por incrível que pareça, eu acho que assim, é o momento de planejar mesmo. Planejamento não dá errado. Você tem como corrigir essa rota, né? Assim como nós perguntamos lá atrás para o Zé Ricardo, que conseguiu jogar do jeitinho dele ali, com a limitação, ganhando de 1-0, fechadinho. Agora não, agora a história mudou. Agora é Série A. Sem dúvida. Agora é outra parada, né? Sem dúvida nenhuma. E é isso. Você tem que realmente melhorar a sua equipe, principalmente para a Série A, para você não cair mais. Já são 4 rebaixamentos, né, na história do Vasco, sendo esse último um vexame, porque você permaneceu na Série B, então você perdeu receita, acabou perdendo um patrocinador ou outro que acaba reduzindo, é justo. Você quer o seu time jogando a elite, para você ter patrocinadores, ter um bom valor. Infelizmente isso ocorreu e agora acho que, né, o Vasco começa a ter um rumo melhor a partir dessa vitória de hoje na sequência do campeonato. Então, meu amigo Alan, essa é a primeira de muitas? Só foi a primeira. Só foi a primeira. Ano que vem já sabe, né? Goiânia, estaremos. Goiânia, tudo, olha, gente. Eu quero ir a Goiânia porque ainda não fui. Cuiabá, se não for rebaixado. E o restante a gente vê durante o ano. Se o Cuiabá não for rebaixado, tá, gente? Ele quis dizer que... Olha, gente... se não for, não falei que vai. Se não for rebaixado, eu quero ir, porque são 2 cidades que o pessoal me abraça, tem muita mensagem no Twitter, então eu quero muito visitar essa cidade. Gente, muito obrigado, Alan, parceiro. Assim como o Dé e o garotinho, o Luiz Penido, agradecemos a todos vocês. Um beijo no coração. Compartilha com geral, se inscreve no canal. Vamos juntos, porque aqui, bate no peito e fala, isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.